Lucas encarou o relógio no estacionamento. 7h48 da manhã. Ele tinha prometido para si mesmo que finalmente ia investir como um adulto. Aí o celular acendeu com uma manchete gritando, um gráfico que parecia um foguete e uma sequência de comentários com estranhos berrando. Compra agora! Lucas sentiu aquele puxão no peito. Esse puxão destrói gente? Só que alguns minutos depois, ele fez algo diferente. Ele abriu um livro fino, mais antigo, com um título calmo, e ele basicamente disse o seguinte: se você quer lucros incomuns, você precisa de informação em comum, paciência em comum e padrões incomuns. O livro é Common Stocks and Uncommon Profits, do Philip Fisher. E no final, você vai saber como julgar um negócio além dos números, como pesquisar do jeito certo, quando comprar, quando vender, e como montar uma carteira que não desaba no primeiro barulho. Isso cobre cada capítulo principal, então no final você vai ter o quadro completo. Aqui vai a grande ideia. A maioria dos investidores tenta ganhar dinheiro com ações sem realmente entender o negócio. Eles ficam encarando preço, múltiplo, manchete e opinião quente. A abordagem do Fisher é quase o oposto. Ele quer que você pense como um dono de longo prazo. Exigente, curioso e teimoso com qualidade. Ele não está procurando qualquer ação que sobe. Ele está procurando a empresa rara que consegue crescer por anos. E anos, porque tem algo profundo acontecendo lá dentro. Um pipeline de produtos, uma cultura, um time de gestão e uma posição de mercado que compõe. Pensa nisso como plantar um pomar. A maioria das pessoas está comprando fruta no mercado e torcendo para ficar mais barata amanhã. O Fisher está dizendo: encontra as poucas árvores que conseguem produzir por décadas. E depois protege elas. É um jogo totalmente diferente. E ele começa olhando para trás. Não para idolatrar o passado, mas para notar padrões. Ele basicamente fala: olha, a gente entra no mercado por um motivo. Quer ganhar dinheiro. Parece óbvio, mas isso vira uma armadilha, porque no segundo em que ganhar dinheiro logo vira o objetivo, seu cérebro começa a desejar atalho. Você começa a achar que timing é a habilidade inteira. Compra barato, vende caro. Repete. O Lucas falava assim. Ele dizia coisas tipo: eu só preciso pegar o próximo movimento. Ele tinha uma planilhinha, umas watchlists, e o hábito de checar preço antes até de escovar os dentes. Ele não era burro. Ele só estava fazendo o que todo mundo ao redor fazia. Ele estava tratando o mercado como uma caça-níquel que, de vez em quando, recompensa a atenção. O primeiro contraste grande do Fisher é simples. Tem gente que tenta prever movimentos de curto prazo, e tem gente que tenta ser dona de empresas extraordinárias por muito tempo. O Fisher claramente prefere o segundo grupo. Não porque timing nunca importe, mas porque timing é absurdamente difícil de fazer de forma consistente. E ele te força a olhar para os inputs errados. Ele te força a olhar para a previsão. O Fisher quer que você olhe para a preparação. É como navegar. Você pode ficar tentando adivinhar se vai dar tempestade amanhã. Ou você pode construir um barco forte, aprender a ler as condições e garantir que você não depende de sorte para sobreviver. A segunda estratégia não parece emocionante no primeiro dia, mas ela vence no longo prazo. E ele não está dizendo, compra e segura qualquer coisa. Ele está dizendo, compra e segura o tipo certo de empresa. E ele é dolorosamente rígido sobre o que significa certo. Então, como você encontrar essas empresas? Scuttlebutt. A palavra parece casual, quase como fofoca. E é exatamente esse o ponto. O Fisher está dizendo que a informação mais valiosa sobre um negócio, muitas vezes, não está dentro das demonstrações financeiras. Você nem sempre enxerga isso num múltiplo. Você sente isso no jeito que clientes falam, no jeito que fornecedores se comportam, no jeito que concorrentes reagem e no jeito que funcionários descrevem o que está acontecendo por dentro. Então, o método do Fisher é conversar com gente que encosta na empresa por ângulos diferentes. Há clientes, fornecedores, concorrentes, contatos da indústria, ex-funcionários, às vezes até funcionários atuais, dependendo do que faz sentido. O objetivo não é colecionar rumor, o objetivo é colecionar sinais que se repetem em fontes independentes. Fica comigo porque isso aqui muda o jogo. O poder do Scuttlebutt não é uma conversa. É o padrão que aparece depois de muitas conversas.
Uma pessoa pode estar enviesada. É bem mais difícil ignorar. O Lucas tentou isso uma vez, e isso reprogramou a confiança dele. Ele estava de olho numa empresa porque o gráfico parecia forte. Ele estava quase comprando, só porque parecia que estava subindo. Em vez disso, ele passou um sábado à tarde fazendo algo que o Fischer ia achar lindo. Ele ligou para um amigo que trabalhava com logística. Perguntou para um primo que já vendeu para aquele setor. Procurou reclamações e elogios de clientes. Não para entrar em pânico, mas para entender padrões. Ele até ligou para um pequeno empresário que usava o produto todo dia. No fim do dia, o Lucas não estava empolgado. Ele estava claro. Ele conseguia explicar o que a empresa fazia, por que os clientes ficavam e onde estavam as fraquezas. Essa sensação é rara, essa sensação é poder. Agora presta atenção nisso porque conecta tudo que a gente viu. O Fischer não quer que você pesquise de forma aleatória. Ele quer que você pesquise com um checklist na cabeça. E aí a gente entra no coração do livro. Os 15 pontos para procurar numa ação comum. Esses pontos não são sobre barateza, são sobre qualidade. São sobre se uma empresa merece anos da sua vida e anos do seu capital. Então vamos andar pelo que o Fischer está pedindo, em linguagem simples, sem transformar isso numa lista robótica. Primeiro, ele se importa se a empresa tem produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para permitir um crescimento grande de vendas por anos, não semanas. Anos. Ele está perguntando: o lago é grande o bastante para esse peixe continuar crescendo? Segundo, Manita. Ele quer saber se a gestão está determinada a continuar desenvolvendo novos produtos ou processos que aumentem as vendas, mesmo depois que as linhas atuais amadurecem. Existe um pipeline, ou é um sucesso único? Terceiro, ele olha para a eficácia de pesquisa e desenvolvimento em relação ao tamanho. Não é, eles gastam muito. É, esse gasto vira resultado? Essa diferença é enorme. Quarto, ele quer uma organização de vendas acima da média. Um produto incrível sem distribuição incrível é como uma música incrível que ninguém ouve. Quinto, ele quer margens de lucro que valham a pena. E ele pergunta o que a empresa está fazendo para manter ou melhorar essas margens, porque margem não é só um número, é uma batalha. Sexto, ele quer boas relações com os funcionários. Isso surpreende muita gente, mas é óbvio quando você pensa. Se a empresa trata mal as pessoas, o melhor talento vai embora, e a cultura apodrece por dentro. Sétimo, ele quer relações executivas excelentes. É o relacionamento entre níveis de gestão. A execução desmorona. Oitavo, ele quer profundidade na gestão. Não um CEO super-herói. Ele quer um banco de talentos. Porque gente adoece, gente sai, e negócio precisa de continuidade. Nono, ele quer boa análise de custos e controles contábeis. Não porque ele idolatra a contabilidade, mas porque controle frouxo esconde problema. Até explodir. Décimo, ele procura outros aspectos do negócio que criem vantagem sobre concorrentes. Aqui você começa a ver fossos que não aparecem no balanço. 11º, ele presta atenção em quão de longo prazo é a visão de lucro da empresa. Ela está construindo para o próximo trimestre, ou para a próxima década. 12º, ele quer saber se o crescimento previsível vai exigir financiamento via emissão de ações, que dilui o acionista. Às vezes o crescimento é ótimo, mas é financiado de um jeito que rouba retorno lá na frente, silenciosamente. 13º, ele quer que a gestão fale abertamente com investidores quando as coisas estão indo bem e quando não estão. Ele odeia a máscara do "tá tudo ótimo". Integridade não é opcional. 14º, ele quer integridade inquestionável. O Fischer trata isso como um bloqueio total. Se você não confia, nada mais importa. 15º, ele quer uma cultura que busca crescimento de longo prazo e não show de curto prazo. Quando as pessoas ouvem isso, elas acham que o Fischer está deixando um investimento subjetivo. Elas acham que fica vago. É o contrário. O Fischer está fazendo você checar as coisas que realmente dirigem o resultado no longo prazo. As coisas que criam compounding dentro da empresa. É como comprar um carro, você pode olhar só o preço e a foto. Ou você pode abrir o capô, checar histórico de manutenção, ouvir o motor e ver como ele foi tratado. O Fischer quer você embaixo do capô.
Agora você pode estar pensando, beleza, mas como eu aplico isso para mim? E o Fisher fala disso. Ele sabe que investidores têm objetivos diferentes, tempo diferente e tolerância a risco diferente. Tem gente que precisa de renda, tem gente que está construindo para o futuro distante. Tem gente que tem tempo e interesse para pesquisa profunda. Tem gente que não tem. Mas a pressão dele é a mesma. Não compra o que você não entende. Se você não tem tempo ou habilidade, ou você constrói a habilidade devagar, ou você trabalha com alguém que tem histórico comprovado e a mesma filosofia. Não alguém que parece esperto na internet. Alguém que sabe explicar decisões, assumir erro e ficar honesto quando a multidão enlouquece. O Lucas aprendeu isso do jeito difícil. Uma vez ele pediu dicas para um especialista de mercado do círculo dele. O cara falava rápido, usava termo bonito e sempre tinha uma história sobre o que os insiders estão fazendo. E soava convincente. O Lucas comprou uma das dicas. 2 semanas depois, a ação despencou. O especialista apareceu com uma nova história sobre por que isso era positivo, não de estar certo. É uma pessoa perigosa para seguir. O mindset do Fisher força outra pergunta. Em vez de essa ação vai subir logo, você pergunta, esse negócio está ficando mais forte com o tempo? Essa pergunta muda seu comportamento. Você fica menos reativo, você fica mais paciente, você fica mais difícil de manipular. E se isso já foi surpreendente, segura essa. O Fisher fala sobre quando comprar e ele é bem pé no chão. Ele basicamente diz que tentar acertar o mercado com previsões macro é extremamente pouco confiável. Juros, ciclo econômico, sentimento, variável demais. Em vez disso, e ele te aponta para algo que você consegue analisar. Uma grande empresa com um problema temporário. Problema temporário cria medo. Se o problema for mesmo temporário, e é aqui que o scuttlebutt vira uma arma, porque você nem sempre consegue ver de fora se é só uma tempestade, ou se o motor está quebrado. Quando você conversa com clientes e fornecedores, muitas vezes dá para sentir se o negócio continua saudável por baixo. Pensa num restaurante. Se ele teve um mês ruim porque a rua estava em obra, isso é temporário. Se ele teve um mês ruim porque a comida piorou e os clientes fiéis pararam de ir, isso é mais profundo. Os números podem parecer iguais no curto prazo. A causa real não é. O Lucas usou isso num momento de caos. Uma das empresas que ele respeitava teve um trimestre feio. Manchetes cruéis. Gente online zoando. Aí o Lucas sentiu a vontade antiga de entrar em pânico e vender. Ou comprar o mergulho, no escuro. Em vez disso, ele desacelerou. Ele fez uma pergunta simples. A vantagem de longo prazo dessa empresa ainda está intacta? Ele ligou para alguém do setor, olhou o comportamento de cliente, checou se o pipeline de produto tinha mudado. A resposta ficou clara. O motor de longo prazo ainda estava funcionando. O trimestre era ruído. O Lucas não se sentiu corajoso, ele se sentiu calmo. E esse tipo de calma vale mais do que hype. Agora, às vezes o melhor momento para comprar não é quando está tudo caindo aos pedaços. Às vezes é quando a empresa está prestes a ficar mais eficiente, ou terminar um ciclo grande de investimento, ou virar uma fase de margem mais alta. Se você entende onde a empresa está no ciclo do próprio negócio, mas você compra antes do lucro melhor aparecer no número óbvio. É como comprar uma padaria logo depois que o dono instala um forno mais rápido. O lucro não aparece no primeiro dia, mas a capacidade mudou, a produção muda, o compounding muda. E aí vem quando vender. O Fisher é famoso por não querer vender empresas excelentes, e ele tem uma lógica bem específica. Para ele, existem poucos motivos legítimos para vender. Um deles é simples. Você estava errado. Sua tese quebrou. Talvez a gestão mudou. Talvez o pipeline travou. Talvez a concorrência alcançou. Talvez a cultura degradou. Se o motivo pelo qual você comprou não existe mais. Você vende, sem drama, sem vergonha, com clareza. Outro motivo é quando a ação não encaixa mais na sua vida. A vida muda, seu horizonte muda, sua necessidade de caixa muda. O Fisher reconhece que investidor não é robô. Um terceiro motivo é se você encontra uma oportunidade realmente melhor. Mas o Fisher avisa como isso é raro, porque empresa extraordinária é rara. E o custo de trocar é real. Imposto é real. Erro é real. Então você não troca só porque algo parece brilhante.
E aqui ele bate de frente com desculpa comum. Ele rejeita vender só porque você acha que o mercado inteiro vai cair. Ele rejeita vender só porque a ação parece cara, com base num múltiplo simples. E ele rejeita vender só porque o preço disparou. Ele quer que você foque em valor e força futura do negócio, não em reação emocional ao preço. Quer adivinhar o que a maioria faz? A maioria vende o vencedor cedo demais para garantir lucro e segura o perdedor tempo demais para voltar para o zero. O Fisher vira isso do avesso. Ele está dizendo: deixa os grandes negócios continuarem compondo. Enquanto continuarem grandes, dividendos. Ele chama isso de uma confusão danada por um motivo. Gente discute dividendos como se fosse moral. O Fisher olha como alocação. Ele está perguntando: para onde o capital da empresa deve ir para criar mais valor para o acionista? Às vezes dividendos fazem sentido. Às vezes reinvestir faz mais sentido. Ou a chave é o que a gestão e se ela consegue tirar retornos fortes desse capital reinvestido. É como ter um tanque de água. Você pode tirar água agora, ou pode mandar essa água para irrigação e colher mais na próxima temporada. Se o sistema de irrigação é excelente, reinvestir vence. Se o sistema vaza, você prefere tirar a água. Dividendos também criam atrito. Impostos podem reduzir o que você realmente fica. E se você reinveste dividendos em empresas mais fracas só para diversificar, você pode diminuir seu retorno total em comparação com ficar mais concentrado em negócios realmente extraordinários. E se isso já te pegou, olha essa. O Fisher lista os não faça. Ele está tentando te proteger das formas mais comuns de o investidor se sabotar. Ele avisa sobre história brilhante com pouca realidade operacional. Aí ele avisa para você não ser hipnotizado por relatório anual otimista demais. Ele avisa para você não ignorar a oportunidade só porque a ação não está listada no lugar mais famoso. E ele avisa para você não brigar por centavos quando você achou algo genuinamente forte e com preço razoável. Porque às vezes, esperar a entrada perfeita significa perder o movimento inteiro. Essa doeu no Lucas. Ele fazia isso direto. Ele dizia: eu compro se cair só um pouquinho. Aí não caía. Depois ele corria atrás mais caro. Com menos confiança. O ponto do Fisher não é comprar no impulso. É entender que o maior dinheiro costuma vir de estar certo sobre o negócio. Não de ganhar uma mini negociação contra você mesmo. Depois o Fisher coloca mais não faça e um dos maiores é diversificação. Ele avisa para não exagerar. Não porque concentração é sempre segura, mas porque diversificação demais costuma significar que você possui coisa que não entende. Você monta uma carteira que parece responsável, mas está cheia de riscos desconhecidos. É como carregar 10 mochilas porque você está com medo de uma quebrar. E aí você percebe que não consegue correr, não consegue subir e nem consegue ver para onde está indo. Poucas posições bem escolhidas, bem entendidas, podem ser mais seguras do que um monte de nomes aleatórios. O Fisher também fala para você não entrar em pânico, em medo de guerra, ou momentos de pavor se os negócios por baixo continuam sólidos. Medo pode criar oportunidade. Ele te avisa para não confiar em histórico financeiro irrelevante, como se o passado se repetisse automaticamente. Você está comprando o futuro, não o passado. Números antigos são pistas, não são garantias. E ele também enfatiza o tempo na compra de ações de crescimento. Às vezes a pessoa não compra porque acha que está caro demais, comparado com um preço ideal imaginário. Mas a pergunta real é se você vai ver aquele preço de novo. E o que você perde esperando enquanto o negócio continua compondo? Isso é sutil. Exige julgamento. Não como trader. O Lucas viveu isso na pele. Ele estava acompanhando uma empresa que ele realmente entendia. Ele tinha feito o trabalho, gostava da gestão. Clientes eram leais. As melhorias de produto eram constantes. A ação não estava barata. Mesmo assim, ele esperou. Ele disse para si mesmo que era disciplina. 6 meses depois, a empresa anunciou algo que confirmou o caminho de crescimento. E a ação saltou. O Lucas ficou enjoado não pelo dinheiro perdido, mas porque ele percebeu que a disciplina dele era falsa. Não era disciplina, era medo usando terno. Como Fisher encontra ações de crescimento na prática. Ele é honesto sobre algo que muita gente evita. Dá trabalho. Não tem atalho. Ele descreve um processo que começa estreitando o universo
ao conversar com pessoas competentes que conhecem a indústria. Aí, quando uma empresa fica interessante, você faz sua própria revisão financeira. Você quebra a tendência de vendas, examina balanço, olha a dívida, procura sinais de força e fraqueza. Depois você faz scuttlebutt com força. Você monta um mosaico da realidade. Só depois que você tem informação suficiente, você considera falar com a gestão e visitar a empresa, se for possível e fizer sentido. O Fisher não está dizendo que gestão vai te contar tudo. Ele está dizendo que se você fez o trabalho, você vai saber quais perguntas fazer. E vai ser mais difícil te enganar. Pensa como entrevistar alguém para um cargo-chave. Se você chega despreparado, você se encanta com confiança. Se você chega preparado, você testa a substância. E aqui vai a parte que quase ninguém fala. O Fisher termina lembrando que investir em ações não é só teste de inteligência. É teste de sistema nervoso. Você pode ser muito inteligente e, mesmo assim, ser destruído se não consegue lidar com desconforto, tédio e quedas temporárias. Por isso a abordagem dele é feita para reduzir a necessidade de decisão o tempo todo. Se você escolhe-se os negócios certos e entende por que você possui eles, você não precisa se assustar a cada barulho do mercado. Então vamos colocar tudo isso num modelo mental simples que dá para usar. Primeiro, o Fisher quer que você casse a empresa rara que consegue compor por anos. Isso significa mercado grande, inovação contínua e execução forte. Segundo, ele quer que você confirme essa qualidade com scuttlebutt, não com uma fonte, mas com várias. Terceiro, ele quer que você julgue integridade e capacidade da gestão, como se seu futuro dependesse disso. Porque depende. Quarto, ele quer que você compre quando tem conhecimento real e preço razoável, muitas vezes quando um problema temporário cria medo. Quinto, ele quer que você segure enquanto o negócio continuar grande e venda só quando os motivos quebrarem. Esse é o motor inteiro. Agora vamos deixar isso prático porque é aqui que a maioria desaba. O Lucas decidiu fazer uma semana Fisher. Ele escolheu uma empresa pela qual tinha curiosidade e prometeu que não ia olhar o preço por 7 dias. Ele só ia estudar o negócio. No primeiro dia, ele escreveu o que a empresa vendia e quem eram os clientes. No segundo dia, ele procurou evidência de desenvolvimento de produto e inovação de longo prazo. No terceiro dia, ele checou como a empresa chegava nos clientes e se a distribuição parecia forte. No quarto dia, ele olhou sinais de cultura, rotatividade, reclamações consistentes, elogios consistentes. No quinto dia, ele fez scuttlebutt. Ele perguntou para algumas pessoas de áreas relacionadas uma coisa simples. Se essa empresa sumisse amanhã, alguém se importaria? As respostas foram reveladoras. Algumas empresas eram substituíveis, outras tinham tração real. No sétimo dia, ele se sentiu menos emocional. Ele não estava correndo atrás, não estava com medo, não estava atualizando o preço como um tique nervoso. Ele sentiu que estava tomando uma decisão de adulto. É isso que o Fisher te dá, não uma dica de ação. Um jeito de pensar. E aqui vão 4 coisas que você pode começar a fazer agora mesmo com base nisso. Escolhe com uma empresa que você já tem, ou quer ter, e escreve uma explicação de uma página como dono. Você precisa conseguir explicar o que ela vende, por que os clientes escolhem ela, aí o que pode quebrar ela e o que deixa ela mais forte com o tempo. Se você não consegue escrever essa página, você ainda não entende. E isso não é ofensa, isso é a sua próxima tarefa. Faz scuttlebutt do jeito limpo. Pergunta para quem interage com a empresa, mas não induz. Não pergunta, essa empresa é incrível. Pergunta, o que eles fazem melhor que os outros? Pergunta, o que eles fazem pior? Pergunta, se você tivesse que apostar quem vence nesse setor em 5 anos, quem seria e por quê? Quando pessoas separadas te dão respostas parecidas, sem combinar. Você está achando verdade? Cria um filtro de integridade de gestão. Sempre que você ver padrão de comunicação evasiva, desculpa constante, ou storytelling bonito sem ação clara, trata como alerta. O Fisher é cristalino. Integridade é a base. No mercado enorme com integridade fraca, é a armadilha disfarçada de oportunidade. Para de fingir que sua decisão é sobre o próximo mês. Antes de comprar,
Faz outra pergunta. Eu ficaria feliz sendo dono desse negócio se a bolsa fechasse por 3 anos? Essa pergunta te obriga a focar na qualidade do negócio. Não tá. E ela denuncia quando você está especulando, mesmo chamando isso de investimento. E aqui vai um bônus que parece pequeno, mas é gigante. Para de assistir preço como entretenimento. Se você quer lucros incomuns, você precisa de calma incomum. O framework do Fisher foi feito para você ganhar essa calma através de conhecimento. Quando você sabe o que você tem e por que você tem, volatilidade vira informação, não um ataque pessoal. É isso. Espero que isso tenha sido útil e tenha te dado algo real para pensar. Valeu por assistir e tenha um ótimo dia. Começa a ser dono de negócios de verdade.